Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Cadê? Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. O mocinho está aqui do lado, entendeu? Boa noite, mozinho, paz e bem. Boa noite, amor. Também entrou aqui o Tadeu. Boa noite, sou eu. Boa noite, amor. Também entrou aqui o Tadeu, sou eu. Mozinho, fica aqui, mas tira o som. Boa noite, Tadeu, sou eu. Paz e bem. Eu tô aqui fazendo duas coisas, porque você sabe que eu sou sempre doido, né? Então eu tô aqui mexendo no... Tadeu, sou eu, exclama. Sou eu! Exatamente, Tadeu, gostei. Né? Nós estamos aí, eu estou fazendo, na verdade, três coisas. Eu estou aqui com o mozinho do meu lado, né? Estou fazendo a live e estou mexendo no notebook LM, porque eu estou fazendo um plano, né? Então vou começar a fazer uma coisa diferente, né? Então hoje eu estou pondo as leituras de hoje. Vou fazer essa live, depois a Karina ou o Padre Hermes vão pôr no blog eclesialidades.org. Aí eu vou pegar a live, vou juntar a live com as leituras de hoje, vou pedir para o notebook LM fazer um vídeo. Né? Ou seja, eu estou cada vez mais inventando moda. Né? Mas, Bernardo, você está fazendo um vídeo e está pondo aonde? Por enquanto eu estou pondo no TikTok. Né? Em breve eu planejo fazer alguma coisa além disso. Mas por enquanto eu estou pondo no notebook LM. Né? Eu sei que parece meio estranho essas coisas, né? Mas é porque eu estou fazendo algumas experiências, né? Então, vamos vendo como é que vai ficando, né? E eu vou conversando com vocês. Entrou mais alguém, né? Deve ser cuidadoras de idosos. Boa noite, paz e bem. Ih, ficou torto aqui, pega de novo, né? Então nós estamos aqui fazendo as nossas atividades, os nossos cuidados, né? Para que a gente possa aproveitar, né? Então, à medida que for fazendo as coisas, eu vou falando, né? E assim, vamos nós tocando o bonde, né? Daqui a pouquinho, daqui a pouco menos de um minuto, a gente vai fazer a nossa leitura e reflexão, tá? Né? E eu tô aqui fazendo as coisas, como sempre, ao mesmo tempo. O mozinho deve estar achando que eu tô ficando doidinho, mas é assim mesmo, eu tô ficando doidinho. Né? Mas se a gente não experimentar as coisas, como é que a gente vai saber se elas estão ou não estão funcionando, né? Só experimentando, né? Então, eu tenho feito essas experimentações para ver como é que, né? Tá quase na hora, aliás, está chegando a hora e nós vamos fazer a reflexão de hoje, né, lendo o Evangelho. O Senhor
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo No meu coração. Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, essa passagem está no Evangelho de Lucas, ela também está no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 7. E normalmente as pessoas fazem uma interpretação meio estranha delas. Não raro essa passagem é citada com uma interpretação muito estranha. As pessoas falam assim: eu não julgo ninguém porque Deus me proibiu de julgar. Né? Oi, Natanael, boa noite, paz e bem. Ou seja, as pessoas dizem que Deus proibiu julgar ou que Jesus proibiu julgar. Isso não é verdade. E eu entendo isso, porque há um erro quando a gente fala em julgamento. As pessoas interpretam julgar como condenar. É muito interessante porque às vezes uma pessoa é acusada e essa pessoa é considerada inocente, aí o pessoal fala assim: acabou em pizza, passou o pano. Porque, na verdade, a nossa sociedade atual não quer justiça. A nossa sociedade atual quer vingança. E é muito interessante como a gente exige punições terríveis de pessoas, às vezes, que cometem pequenos delitos e simplesmente ignora pessoas que cometem delitos monstruosos. E isso se aplica na sua comunidade de fé. É impressionante. Se uma pessoa faz uma besteirinha, uma fraqueza, é capaz de se erguerem 30, 40 pessoas reclamando. Mas, ao mesmo tempo, ignoram grandes pecados. Deixa eu ver um exemplo. Posso imaginar aqui um exemplo? Vamos lá. Pegar um exemplo aqui, um exemplo bem caricato. Alguém tomou, sei lá, sentou no bar, tomou 4 cervejas com um amigo e foi para a missa. E chegou na hora da missa, ele está com o bafo da cerveja. Eu garanto para você que pelo menos 3 pessoas que estão em volta dele
irão condená-lo. Tá bêbado e vai comungar bêbado. Fala a verdade. Você tem dúvida que isso vai acontecer na sua comunidade de fé? Agora, se nessa mesma celebração, se nessa mesma missa, se nesse mesmo culto, tiver um racista, tiver um machista, tiver um xenófobo, tiver um aporofóbico é quem tem ódio de pobre, xenófobo é quem tem ódio de estrangeiro. Se tiver um homofóbico que tem ódio dos homossexuais, ninguém vai estar nem aí. É muito comum, Bernardo, alguém que está juntado pode receber o sacramento da crisma. Eles se perturbam com isso. Mas não se perturbam se um desses outros que eu acabei de citar, o racista, o machista, né, o misógino. O misógino é aquele que tem ódio de mulheres, né? Ele recebe a crisma. Ou seja, não só as pessoas confundem justiça com vingança, como elas dão uma supervalorização a uma fraqueza, vamos dizer, moral, mas toleram uma fraqueza espiritual, um pecado gravíssimo, um pecado social, um desejo de exclusão. E isso fica especialmente crítico se você for lá na primeira leitura, né, mozinho? Porque na primeira leitura é a profecia de Daniel, onde Daniel fala assim: Deus, ao Senhor cabe a justiça, e a nós cabe a vergonha. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque se eu falar essa passagem desse jeito, certamente alguma pessoa vai manipular essa fala, novamente, com o mesmo desejo. Mas por que Daniel está falando isso? Porque Daniel sabe que o povo da aliança havia cometido uma série de grandes faltas e havia caído no exílio da Babilônia. Portanto, ele entende que o fracasso do seu povo foi uma punição divina. E ele diz: Senhor, está certo, ao Senhor cabe a justiça. É claro que nós, milênios depois de Daniel, entendemos que Deus não vive desse jeito. Deus nunca puniria um povo pela culpa dos seus governantes. Se o seu governante é um tirano, é um ditador e comete um grande pecado, Deus não puniria o seu povo. Se o seu governante é um autocrata, é um corrupto, Deus não puniria o povo. A bem da verdade, Deus não puniria essas pessoas durante a sua vida. Essa história de aqui se faz, aqui se paga, é uma visão antiga da fé. É uma teologia da aliança, onde as pessoas acreditam que aqueles que não seguem a aliança com Deus são punidos pela falta de bênçãos que Deus dá. Para um judeu da época de Jesus, para um judeu da época de Daniel, isso era plenamente aceitável, e nós devemos entender isso para ler o texto sagrado de forma correta. Para você que está me ouvindo,
que acredita que Jesus é Deus, que você que está me ouvindo, que se coloca como cristão, você deve mudar essa visão e entender que não é bem assim. Bernardo, mas eu estou te ouvindo e eu sou judeu e eu acredito na teologia da aliança. Meu irmão, se você é judeu e está me ouvindo, eu fico até sensibilizado e lhe agradeço pelo seu cuidado. Bom, mas será possível, mocinho, que Deus é assim, é vingativo, é agressivo, pune todo mundo? De jeito nenhum. Mozinho está dizendo que de jeito nenhum. Ah, mas é mozinho, mozinha boazinha. O refrão do salmo. Olha aí, mozinho já deu aqui, ó, exegese de mozinho. E o refrão do salmo. Bernardo, que mané refrão do salmo é esse, Bernardo? Tá aqui, ó. Vamos ver o refrão do salmo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Sabe, eu fico olhando e fico pensando nos meus colegas punitivistas que adoram punir as pessoas, que acham que bandido bom é bandido morto, que tem que endurecer as penas, que tem que fazer tudo do bom, tudo punir mesmo. Aquele povo que diz que o que falta na igreja é excomunhão, porque já tem conversão demais. Ouve essa frase. O Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Eles devem olhar e falar assim, e o Bernardo já vem com esse negócio. Não é bem assim, não, mas está escrito aqui. Tá? Salmo 78 ou Salmo 79, depende da sua Bíblia, né? Posso fazer nada. Esse é o Salmo. O refrão está no Salmo 103. O Senhor não nos põe conforme as nossas faltas exigem. E aí as pessoas vão olhar e falar assim, não faz sentido, Bernardo. Peraí. Como é possível que Deus seja justo e Ele não nos puna conforme as nossas faltas exigem? Porque se Ele é justo, Ele tem que punir. Ele tem que condenar aquele que errou. E eu quero dizer para vocês que Deus não é apenas justo. Ele é absolutamente justo. Ele é a plenitude da justiça. Mas, Bernardo, aí eu não entendi mais nada. Eu sei. E eu vou dizer para vocês que eu demorei a entender isso. Eu vou dizer para vocês que eu às vezes tinha até dificuldade com essa história, porque eu ficava pensando numa pessoa que cometeu um monte de pecado, um monte de maldade, uma pessoa cheia de perversidade. E Deus pode perdoar essa pessoa mesmo com tudo isso? Isso não cabia muito na minha cabeça. E eu entendo se não cabe na sua. Porque eu já passei por essa época. E eu vou dizer para vocês que é porque a gente tem dificuldade de entender Deus. Oi, Luciana. Boa noite, paz e bem. Eu vou explicar por quê. Porque a justiça divina é operada pela misericórdia. Quando Deus exerce a justiça, a ferramenta de justiça de Deus é a misericórdia. Quando um juiz terreno exerce a sua justiça, ele exerce baseado em quê? Na lei. Ele ouve o advogado de defesa, ouve o promotor, ouve as testemunhas, consulta a lei, consulta a visão dele. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. E a partir disso, ele exerce um julgamento.
Quando é Deus, é diferente. Ele não precisa de testemunha, ele não precisa de advogado de acusação, o promotor ele não precisa, ele não precisa do advogado de defesa, né? O mozinho está falando, oi, minha irmãzinha. Porque ele já conhece tudo isso. E ele vai exercer a justiça através da misericórdia. E por isso ele não nos pune conforme as nossas culpas exigem. E aí é que a gente chega no Evangelho e entende bem o que está escrito aqui. Por quê? Porque quando Jesus fala, né? Sedes misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ele dá o tom. Ele dá a base. Qual é a base da nossa vida? É ser misericordioso. Né? Você está falando, estou melhorando, beijos. Então, se você parte do princípio que nós vamos ser misericordiosos como o Pai é misericordioso, lembra da bem-aventurança? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão Misericórdia. E aqui, sedes misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Se você fizer isso, pela mesma lógica, se você não julgar, você não será julgado. Bernardo, mas eu sou um professor, eu sou um pai, eu sou um juiz de futebol, tudo bem. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e sereis perdoados. Observe, Jesus está dizendo para você, da forma como você se relacionar com as outras pessoas, você será avaliado. Se você vive uma vida onde você condena tudo de todos, onde você é absolutamente intransigente com qualquer falha, meu irmão, minha irmã, você será julgado por essa régua. Você será avaliada por essa regra. Ou seja, vai ter um microscópio na sua vida e qualquer besteira que você fez na sua vida será julgado com a máxima, considerando a máxima gravidade, buscando a maior pena possível. Sinceramente, né? Aline Andrias. Boa noite, Aline. Paíba. Sinceramente, se esse é o seu desejo, se você quer ter a sua vida escrutinada no microscópio e qualquer mínima falta da sua vida ser julgada como se fosse o maior pecado da existência humana, tudo bem, é um direito seu. Eu, sinceramente, penso diferente. E eu ainda vou dizer para vocês que recentemente eu mudei de visão. Porque eu falava para as pessoas assim, olha, você vai escolher como você vai ser julgado. Então, se você quer ser julgado de uma forma misericordiosa, seja misericordioso. E, sinceramente, eu acho que isso funciona para a maior parte das pessoas. Né? Eu acredito que a maior parte das pessoas hoje seria misericordioso, seria misericordiosa para obter a misericórdia no julgamento. E eu vou dizer que eu já pensei durante muito tempo em ser assim. De um tempo para cá, eu tenho repensado essa conduta. Porque esse é o amor do mercenário, sabe?
Se eu sou misericordioso porque eu tenho medo da punição, é o amor do escravo. Eu só sou misericordioso porque eu estou com medo do julgamento. Se eu sou misericordioso para que Deus seja misericordioso comigo, é o amor do mercenário. Ou seja, eu só faço isso porque eu quero a recompensa. Bem, o amor do mercenário é melhor do que o amor do escravo. Mas eu quero evoluir para o amor do amante. Eu não cheguei lá ainda, mas eu estou no meu processo de conversão, onde eu quero ser misericordioso porque Deus é misericordioso. Eu quero ser misericordioso porque Deus, que é essa pessoa maravilhosa, que se encarnou em Jesus Cristo para nos salvar, é misericordioso. Porque Ele me ensinou a amar as pessoas como eu desejo que elas sejam, que elas me amem. E como eu desejo que Deus me ame. Incondicional e universalmente. Ó, Mozinho já fez aqui uma ressalva. Incondicional e universalmente. Ou seja, eu quero evoluir nisso. Eu quero dar por dar. Dar porque eu amo a humanidade. Cuidar porque eu amo a humanidade. Ser misericordioso porque eu amo a humanidade. E assim, quando chegar a hora, chegou. Eu não quero viver uma vida pensando no prêmio. Eu quero viver uma vida pensando em amar toda a criação, inclusive a Mãe Terra, a Irmã Água, os meus irmãos animais, garantir qualidade de vida plena para todas as pessoas, uma moradia justa, um justo salário, condições de saúde e educação adequadas, a proteção da vida e a dignidade do ser humano. É isso que eu quero fazer. Não porque eu busco um prêmio. Não há maior prêmio no mundo do que Deus amar a nós. Acabou. E agora, eu quero entender isso. E como a justiça de Deus é a misericórdia, a minha vida, eu devo exercer a justiça pela misericórdia. Bernardo, mas o irmão racista, o irmão misógino, o machista, o xenófobo, o aporofóbico, o homofóbico, esse eu devo corrigir. Eu devo tentar que ele se converta. Mas não porque eu o condeno, mas porque eu o amo e quero que ele se converta e tenha vida. Quando você corrige alguém que está naufragando na fé porque deseja a exclusão, a morte, odeia algum grupo de pessoas, você está fazendo um esforço desesperado para buscar a salvação dessas pessoas. Você não odeia elas, você as ama. E se realmente você ama o pecador e odeia o pecado, você vai cuidar da pessoa e vai esquecer o pecado dela. Amém? Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, que horas são? 8 horas, cravado. Espero que vocês tenham gostado, né? Daqui a mais um pouco eu vou fazer um vídeo baseado nas leituras de hoje e nessa homilia e vou pôr no TikTok. Eu não sei pôr
no Instagram ainda, estou aprendendo como fazer, mas vou pôr no TikTok, tá? Ah, Bernardo, qual é seu TikTok? Entra lá no TikTok e procura BR Tura. Bernardo, eu não tenho TikTok, quero assistir essa live de novo. Você pode vir aqui no Instagram ou pode procurar lá no blog Eclesialidades, tá? eclesialidades.org. Porque daqui a pouco vai estar lá essa homilia, né? É gozado que quando eu comecei a live eu fazia de um jeito e era tudo difícil, complicado. Hoje em dia eu já estou pondo um monte de coisa assim, mas também com muita ajuda de algumas pessoas que estão me acompanhando aí, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção, mas antes eu tenho que avisar vocês. Amanhã eu não vou fazer live porque eu tenho que fazer a palestra do batismo, tá? Então amanhã eu não farei live, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Tchau, tchau. Olha, cuidadora de idosos falou. Eu gosto muito. Oh, que bom. Beijinhos, pessoal. Até quarta, 19h30. Tchau, tchau.